E já está aqui ao meu lado o vereador Luiz Carlos. Boa noite, vereador, é um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Ana. Boa noite, amigos da TV Câmara. Vereador, o senhor tem apresentado vários requerimentos aqui à Câmara Municipal de âmbito nacional. Que requerimentos são esses? Na verdade, nós encaminhamos, por exemplo, recentemente, um requerimento que trata exatamente sobre a mudança aprovada em relatório pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é formado por empresários, sociedade civil e pelo governo federal, com relação à mudança do índice de reajuste das tarifas públicas, também da parte de energia e telefonia. Então, o Conselho aprovou que o índice agora de reajuste não vai ser mais o IGP, o IGPM, e sim um índice setorial, ou seja, o setor energético que vai dizer quanto vai ser o seu reajuste, o setor de telefonia que vai dizer o seu reajuste independente. E por que isso? Porque nós sabemos que o IGP, o IGPM, 60% para definir o valor dele está relacionado com o dólar. Como o dólar está em baixa, o IGP está em baixo. Mas só que essas tarifas, enquanto o dólar estava em alta, nunca reclamaram. Sempre fizeram esse reajuste, que eu acho até abusivo, todo ano tem que ter esse reajuste dessas tarifas, mas era pelo IGP. E agora passou, com essa mudança pelo relatório aprovado lá no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, vai passar por um índice setorial que vai ser muito mais difícil, até mesmo para recorrer à justiça, se o índice estiver abusivo, da justiça saber se aquele índice está dentro do padrão ou não, porque não vai ser mais pelo IGPM, e sim pelo índice setorial de cada setor energético. Então o requerimento é para que seja mantido o atual índice, isso, contrariando a decisão do Conselho. Isso já foi aprovado aqui pela Câmara e já foi encaminhado a Brasília. Agora, por que um vereador atuar em legislações nacionais? Na verdade, a política não existe essa divisão, né? Você está dentro da política, você está num novo ramo, num novo campo, né? Está sendo um profissional da política. Então, você tem que atuar em todos os setores. Eu tenho aqui em Natal, agora, para esse primeiro ano, mais de 38 projetos meus que circulam, alguns em comissões, outros já foram aprovados, e que está circulando. Como tem mais de 300 requerimentos encaminhados aqui para a nossa cidade. Agora, nós temos também que estar de olho no âmbito nacional, até porque é nosso dever estar sabendo tanto da política local, como a política estadual, como a política nacional. Então, nosso gabinete está sempre atento a isso e sempre que possível a gente manda essa recomendação, principalmente num momento desse de CPIs, que alguns parlamentares podem estar um pouco fugindo do foco e esquecendo outros temas que é importante para a população, como esse reajuste que vai ser aí das tarifas públicas, que é um reajuste que atinge direto o bolso do cidadão, porque ele necessita de água, necessita dessa parte de energia e da parte da telefonia. Além desse requerimento, tem algum outro de âmbito nacional? Não, de âmbito nacional temos sim. Nós solicitamos um desses 20 anos de retorno da democracia, solicitamos um projeto de desenvolvimento para o país. Eu até fiz a comparação do governo FHC e do governo Lula, como houve mudança. Parece até uma prefeitura que é uma hora do interior menor, que não tem, que o prefeito estabelece umas metas, muda, é um outro prefeito, muda tudo. Então eu até mostrei, coloquei até num quadro, encaminhei também para lá, mostrando, por exemplo, eu poderia citar aqui, que durante no governo FHC, o BNDES se via simplesmente para privatizar, ele se via para acompanhar a privatização. Agora não, no governo Lula já é gestor. Ele faz as parcerias público-privadas, está investindo dinheiro, está voltando às estatais. Então há muitas mudanças e eu acho que um país não pode ser nesse sentido. A própria educação, o FHC começou com o Fundep, né? O PT foi contra, nem votou, que depois viu que era bom e agora está melhorando com o Fundef. Mas aí foi direto para a universidade, né? Trabalhar a reforma da universidade. Então eu coloquei vários pontos que mostram que o nosso governo, ele tem que seguir. Quem assumir, lógico que pode fugir um pouco mais para o social ou para um outro tema, mas ele tem que seguir um certo caminho. E em 20 anos nós temos pessoas capazes, políticos bons em qualquer partido, mas ainda não houve sentar para que saísse um projeto de desenvolvimento sustentável para o país, pelo menos dando um norte à nossa organização e o nosso futuro. E também coloquei uma proposta de emenda constitucional para que os carros, a partir de 2010, ou eles sejam vendidos a tricombustível, álcool, gasolina ou gás natural, ou a hidrogênio. Porque a temperatura... Vai aumentar o custo dos carros?
A temperatura da Terra está crescendo 1,2 graus por ano. Ou a gente toma essa providência de eliminar essa vazão de gás carbônico, usando o gás natural ou o hidrogênio, que diminui, ou então nós vamos ficar no ponto sustentável. Basta ver o que está ocorrendo aí com a Amazônia. E não vai aumentar o custo do carro. Primeiro, essa tecnologia já existe. Na própria Argentina já vende carro de gás natural de fábrica. No Brasil já tem. A GM lançou o Astra, mas não está comercializando porque ninguém impõe, eles vendem lá a gasolina. E o hidrogênio na Malásia já está vendendo. Na Malásia, um país no sudeste asiático, já está vendendo o carro a hidrogênio que só sai vapor d'água. Então nós temos que cuidar desse ambiente. E não vai aumentar o preço do carro, porque quando foi ratificado o protocolo de Kyoto, cada empresa que diminuir a quantidade de CO2, ele recebe uma aprovação do governo, ele dá um certificado, esse certificado é vendido na Bolsa de Valores, e com esse dinheiro ele usa na tecnologia barateando o preço do carro. Uma cidade no Rio de Janeiro agora evitou o lixão que lança o CO2, botou esse programa do governo, vendeu na Bolsa de Valores, com o dinheiro construiu o aterro sanitário. E isso foi recentemente. E agora mesmo o governo tantos projetos desses estão vendendo na Bolsa de Valores, que a Receita Federal já está regulamentando como é que vai cobrar o imposto em cima desse carbono, que na verdade chama crédito de carbono na Bolsa de Valores. Então o carro não vai onerar, porque exatamente ele vai ter esse crédito, porque países como os Estados Unidos, como a China, estão passando do limite do CO2, então eles têm que comprar esses créditos em quem está economizando, que seria o caso do Brasil, e isso dá uma grande indústria de crédito de carbono. Bom, e aqui na Câmara, no plano local, o que é que tem tramitando? Nós temos, essa semana mesmo, tem o projeto nosso das escolas para receber baterias de celulares, receber aquelas lâmpadas que a gente trocou incandescente pelas de gases, porque às vezes o proprietário da casa não sabe nem para onde vai isso, joga no lixo, ali quebra, desce para a terra, e ali são metais pesados. Então, as escolas não vão, elas vão simplesmente ser um posto para recolher, comunicar a Urbana vem com a coleta seletiva e entrega isso às indústrias responsáveis, às fábricas responsáveis, que elas têm, para elas vai ser até um favor que elas querem, elas têm essa responsabilidade civil, mas às vezes o cidadão não sabe nem para onde está mandando sua bateria de celular. E também tem um outro projeto também essa semana, a respeito das cercas elétricas. A nossa cidade está ganhando cercas elétricas, mas não existe uma regulamentação. O cidadão às vezes faz e não sabe se está usando a energia certa, que ali é um pulso, você não pode pegar uma energia qualquer e a pessoa morrer ali agarrada. Então ali é para afastar a pessoa. Então tem que ser uma certa frequência por minuto, uma pulsação. Então tudo isso eu coloquei no meu artigo, no projeto, isso porque eu sou engenheiro elétrico também, fiz física também na UFRN, mas procurei o CREA, coloquei as normas, e isso é um projeto que vai ser importante para a nossa cidade, porque, como eu falei, às vezes o proprietário da casa coloca isso, mas não tem nem como saber se aquela indústria está dentro das normas técnicas ou não, porque não existe uma lei que regulamenta. Então também está sendo aprovado, acredito, essa semana, mais um dos nossos projetos aqui na cidade. Vereador, como é que o senhor está vendo aí essa polêmica em relação à saúde pública aqui em Natal, né? Vem sendo o assunto discutido na Câmara desde a semana passada, a crise na saúde. Eu acredito que essa semana avançou, né? O Ministério Público achou abusiva por parte dos médicos também, e a Prefeitura, que estava atrasada no mês de setembro, também já está se organizando, e na verdade houve ali um artigozinho em que antes o dinheiro era pago direto aos médicos, e há um artigo federal uma portaria, em que esse recurso agora é para ser pago ao hospital. Na hora que é pago ao hospital, que o hospital vai pagar ao médico, ele tem que recolher os impostos, o INSS. Então também tinha essa dificuldade, que estão chegando aí um denominador comum, mas também tem que ser obedecido às leis, né? Não pode atrasar o salário do médico, mas também os médicos vão ter que acompanhar essa portaria, porque vem de âmbito nacional. Mas eu acredito que isso está caminhando para uma solução, e Natal sempre foi tranquilo nesse sentido, e vamos ter cuidado nesse setor, porque exatamente saúde, e a gente não pode brincar. Mas eu acredito que dentro dessa semana ainda seja resolvida essa parte. Bom, vamos falar um pouquinho então agora de política partidária, eleições de 2006. Hoje está a maior expectativa para a votação aí da verticalização, se será mantida ou derrubada a verticalização. O que o senhor acredita que vai acontecer? Qual é a sua expectativa em relação a esse assunto? Realmente, eu acho particularmente que não caia a verticalização para essa eleição agora, mas independente disso também,
é importante que tome uma posição logo para que seja feito, né, a política do próximo ano, a chapa, seja tudo encaminhado. Com as indefinições, as incertezas, né? Eu sou daquele que acho que a política não tem que ser feita esse ano, próximo ano, tem que ser estudado só o próximo ano. Não, eu acho que tem que ser esse ano. Mas tem que ser os horários certos. Você tem horário de trabalho, de cumprir seus compromissos, e vai à noite ou vai no outro horário debater como vai ser a chapa para o próximo ano. Então, eu acredito que essa definição deva sair hoje, né? Eu acho que a verticalização permanece, mas permanecendo ou não, já vai dar um novo rumo para que essas alianças sejam feitas e para que o cidadão tenha um conhecimento. Porque o pessoal fala muito, é muito importante o político permanecer muito no partido depois de eleito, mas também é muito importante que ele esteja bem antes. Né? Essa é a questão bem da adequado. Fidelidade partidária, né? Já não entra nessa questão da verticalização. Não. Ok, vereador Luiz Carlos, muito obrigada pela participação do Jornal da Câmara. Eu que agradeço. Uma boa abraço. noite.